Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Celso. Vamos dar uma olhada em umas questões do TJ, tá? Do Tribunal de Justiça de São Paulo, da Banca Vunesp, tá? Essa aqui é uma questão de 2021, tá? Uma questão recente aí, acho que da última etapa, tá? Da última etapa não, do último concurso, última etapa. Do último concurso, legal? Então vamos lá. Bom, o que ele quer saber? Vamos olhar tem um gráfico aqui, ele fala o seguinte. Analisando as informações do gráfico, assinale a alternativa que mais se aproxima da razão entre a média aritmética simples da capacidade total de produção de energia solar de Estados Unidos, Japão e Alemanha e a capacidade de produção da China. Tá, ele está falando aqui que a China é um país com maior produção de carbono, mas ela também lidera o mundo em produção de energia solar. E tem o gráfico aí dos quatro países. O que ele quer? Ele quer que eu faça uma razão. O que é razão? Razão é uma divisão, tá? Uma divisão. Divisão do quê? A primeira informação que ele vai me dizer, ó, razão entre a média aritmética simples da capacidade de produção de energia solar dos Estados Unidos, Japão e Alemanha. Então, em cima vai a média de Japão, Estados Unidos e Alemanha. Estou aqui de J e A. Tá? Tô aqui em cima, tá, gente? Ó. Tô aqui, ó. Então, a média de Japão, Estados Unidos e Alemanha. Ok? Tá meio... Tá dando para ler aí, certo? E a capacidade total de produção da China. Beleza? Então ele quer a média de Japão, Estados Unidos e Alemanha dividido pela capacidade de produção da China. Bom, primeira coisa que eu vou calcular. Vou calcular a média, ok? A média vai ser igual a soma de todas as capacidades desses três países dividido por 3. Por que por 3? Porque são 3 países, ok? Se fossem 4, eu somava e dividia por 4. Se fossem 2, eu somava e dividia por 2. Como são 3, eu vou dividir por 3. Então aqui vai dar 75.500 mais 67.000 mais 53.700. Beleza? Beleza. Vamos fazer essa soma aqui, ó. 75.500, 67.000, 53.700. Fazendo essa soma, 0, 0, 5 mais 7, 2, vai 1. 7 mais 3, 10, 15, 16, vai 1. 7, 6, 5 dá 18, mais 1, 19. 196.000, a média dá 196. Peraí, deixa eu apagar aqui. Aqui vai dar. A média é igual 196.200 dividido por 3. Fazendo essa continha aqui, 196.200 dividido por 3, 19 por 3, isso aqui vai dar 6, 6 vezes 3, 18, sobra 1, abaixo 6, 15, 16 por 3 vai dar 5, 5 vezes 3, 15, sobrou 1, 12, abaixo 2, 12 por 3 dá 4, dá 0, abaixo dos 2 zeros e transporta 65.000. Essa média é igual a 65.400. Legal? Legal. Bom, agora eu quero a relação que ele está querendo fazer aí, tá? Então a razão que eu quero chegar é 65.400 dividido por 254.300. Bom, ele disse, eu tenho que fazer essa conta exato, assim, fazer a conta tudo certinho? Na verdade, não, porque ele disse para mim o seguinte, ó, a alternativa que mais se aproxima. Ele pediu para eu dar uma aproximada e não é exatamente não vai dar exato, tá? 3 não vai dar. Bom, isso aqui vai dar, fazendo a conta exata, isso aqui vai dar 3,9, mais ou menos, tá? 3,9. Então isso aqui, a relação 3,9, desculpa. Não é 3,9 não. Dá 1 sobre 3,9, entendeu? A de baixo é 3,9 maior. Ok? Então, isso aqui eu vou falar que isso aqui é aproximadamente 1/4. Gabarito, letra D de dado. Ok? Se você quiser fazer a conta aí, dá pra gente fazer. Beleza? Fazendo essa divisão aqui, dá algo muito próximo de 1/4. Eu fiz a conta aqui, ó.
3,88, beleza? Então, assim, 1 sobre 3,88, tá? Aproximadamente 1/4. Essa é a resposta. Legal? Você viu que você não precisava ter feito a conta toda, né? Então, vamos lá. Segunda questão. Pix é um meio de pagamento eletrônico lançado no Brasil no final do ano 2020. Na ocasião, especialistas tinham diferentes expectativas sobre o impacto do meio de pagamento eletrônico. Hoje em dia todo mundo usa Pix para tudo, né? De toda forma, esses especialistas entendiam que qualquer pequena variação nesse mercado já seria muita coisa, já que em 2019, por exemplo, esse mercado movimentou 1,8 trilhão de reais, né? Pagamento, né, as pessoas fizeram transferência, deu 1,8 trilhão de reais. Considerando o valor movimentado em 2019, 1,8 trilhão de reais, uma variação de 0,1% corresponderia a... Bom, então vamos lá. Trilhão. 1,8 trilhão. Vamos colocar isso aqui com zero, tá? 1 trilhão 800 bilhões 000 milhões 000 mil. Beleza? Coloquei o número inteiro aí. Tá joia? Multiplicar agora 0,1%. O que eu vou fazer? Eu multiplico por 0,1 e divido por 100. Certo? É assim que funciona quando tem um porcentagem. Eu multiplico pelo número que está aí e divido por 100. Bom, vou cortar esse 0 com esse 0, vou cortar esse 0 com esse 0, sobrou 1 embaixo. 0,1 eu acabo diminuo mais uma casa, né? Diminuo mais uma casa. Bom, sobrou aqui 1000, milhão, bilhão. A resposta está em bilhão. Então tem aqui 1,8 bilhão. Gabarito, letra E de escola. Ó, não é prova de português, mas 1,8 bilhão. Tá? Não põe no plural, não, tá? A resposta tá certinha aqui, ó. Bilhão. Quando é 180 ou 18 bilhões, aí beleza. Mas 1,9 bilhão, tá? No singular. A concordância é com o número inteiro, beleza? Não é aula de português, mas é bom a gente falar, porque numa prova escrita aí, às vezes você dá uma escorregada no valor desse. Na imprensa, os repórteres acertam, mas na rede social aí a galera fala errado toda a vida, entendeu? Então, assim, 1,8 bilhão, você vai concordar com o número inteiro aqui. Joia? Bom, vamos lá. Esse aqui é numa reunião do balanço anual, o síndico apresentou a prestação de contas de um condomínio de um conjunto habitacional. Chamou a atenção dos presentes da inadimplência por atraso de pagamento do condomínio. Segundo o regimento local, está estabelecida a cobrança de juros simples diário, graças a Deus, tá? É juros simples diário, eu não vou ficar dando juros composto aqui, de 0,03% sobre a mensalidade do condomínio. Bom, o valor fixo do condomínio mensal do conjunto habitacional é de R$ 900. O síndico comentou que o habitual observado mensalmente é que, em média, 45 moradores atrasam o pagamento em 5 dias. Tá? Considerando o número médio mensal de moradores que atrasam o pagamento da mensalidade do condomínio e o número médio mensal desses atrasos, o total anual de multas cobradas. Então, beleza. Então, lá. Eu quero saber a quantidade. Pera só um pouquinho. A quantidade de juros que esse condomínio recebe. Legal? Legal. Bom, então vamos lá. R$ 900 é o valor. Bom, tem duas formas de você fazer, tá? Eu vou fazer passo a passo. Depois eu vou indicar como que você poderia fazer essa questão de uma vez só. Daria um pouco mais de trabalho para você poder fazer, porque é uma multiplicação de vários fatores, mas daria para você fazer, tá? Então, lá, ó. A mensalidade é... A mensalidade não, o condomínio é R$ 900, certo? R$ 900. Se a taxa de multa é 0,03%,
eu multiplico por 0,03 e divido por 100, a multa diária dá 0,27 reais, né, 27 centavos por dia de atraso, ok? 0,27 27 centavos, né, 0,27 reais por dia de atraso. Se você falar que são vezes 5 dias, isso aqui é por dia, vezes 5 dias, isso aqui dá 1,35. R$ 1,35 por dia de atraso. Legal? Legal. Como são 45 moradores que atrasam 45 moradores que atrasam todo mês? Então, se eu fizer 1,35 vezes 45 moradores, que é o número que é o total, que é a média quanto eles recebem por mês, fazendo essa conta direitinho aqui, você vai chegar em R$ 60,75. R$ 60,75. Essa aqui é a quantidade que o condomínio recebe por mês de juros do atraso, tá? Se eu falar que isso aqui é por mês, 60,75 vezes 12, por que 12, Celso? Porque ele está falando anual, tá? O total anual, está falando aqui em ano, tá? Ano, anual, ok? 60,75 vezes 12, isso aqui vai dar R$ 729 reais, redondinho, gabarito, letra B de bola. Legal? Essa questão aqui é a parte de fazer conta aqui. Se você quisesse fazer essa conta direto, se você quisesse falar assim, pô, eu quero fazer a conta direta, você vai fazer assim, ó, 900 vezes 0,03%, você vai colocar 0,03%. Você vai multiplicando todo mundo aqui, beleza? Vezes 5 dias. Por que você está multiplicando por 5, Celso? Porque para calcular os juros total, ok? Tudo isso vezes 45 pessoas por mês que atrasam, vezes 12, ok? Esse aqui é a conta que você vai fazer. 900 vezes 0,03, tá? Cuidado com esse 0,03 para você fazer a conta. Se você fizer essa conta aqui, você vai cortar 0 com 0, você vai multiplicar 45 por 12, vai dar um trabalho, ok? Cuidado com para você multiplicar esse 0,03, tá? Cuidado para você não errar na vírgula dele, beleza? Eu ia sugerir que você pegasse esse 900 aqui e você andasse 2 casas para ficar 9 vezes 3, entendeu? Aí você corta esse 100 embaixo de outro jeito, tá? Essa conta aqui para você poder fazer, você vai chegar também nos mesmos 700, nos mesmos 729 reais. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Bom, a gente, essa questão aqui, entre aspas, ela não tem nenhum assunto que você precisava saber, né, numa aula específica. Essa aqui você tinha que saber um pouquinho de porcentagem. Essa aqui é interpretar gráfico, ok? Então, assim, não existe não tem uma situação assim, não tem um assunto exatamente. Você vai ter que fazer uma divisão, entender um pouquinho algumas coisas e tal. Vamos lá. Nos últimos anos, a TV a cabo, a TV via satélite e o streaming têm disputado a atenção e a fidelização dos consumidores para seus produtos e pacotes de serviços. O gráfico a seguir apresenta o número de assinantes, eu tenho aqui o número de assinantes ao redor do mundo e o faturamento global proveniente das anuidades dessas 3 modalidades de tecnologia de entretenimento entre os anos de 2016 e 2020. Tá? Tem aqui da onde ele pegou esse gráfico. Considerando o valor médio da unidade, resulta da divisão do faturamento global pelo número global de assinantes. Isso é óbvio, né? Se eu pegar o quanto que a empresa fatura, na média, é quanto ela recebeu dividido pelo número de clientes que ela tem, certo? Para saber quanto que é o valor da mensalidade que você paga aí para ter o teu streaming aí, a tua televisão a cabo. Ao analisar os gráficos apresentados, pode-se concluir que entre 2016 e 2020, o valor médio da unidade de serviço via satélite sempre foi ou maior ou menor que o da TV a cabo. Então, vamos parar para analisar isso aqui primeiro.
eu quero saber se o valor médio da anuidade da via satélite e da TV a cabo, qual é maior. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Vamos dar uma olhada nesses dois gráficos que a gente está aqui. Deixa eu ver se tão bonitinho para vocês poderem enxergar aí. Deixa eu trocar essa tela. Vou botar essa tela aqui para você poder ir vendo, tá? Legal. Opa. Voltou. Agora sim. Olha só. Pensa aqui comigo. Eu quero saber do valor médio da TV a cabo e do satélite. Olha o valor a quantidade de pessoas que assina. Esse aqui é o número global de assinantes, certo? Quantas pessoas assinam aí o TV via satélite? Mais ou menos aqui, vamos colocar mais ou menos 200 milhões de pessoas, ok? Mais ou menos aí 200 milhões de pessoas. Legal. E qual que é o faturamento deles aqui, ó? Qual que é o faturamento deles? O deles, via satélite, é o branquinho, ó. Eles faturaram mais ou menos aqui 90, mais ou menos aqui 90, mais ou menos aqui baixou um pouquinho, aqui em 2018, ó, baixou para um pouquinho abaixo de 90, deve estar 80 e pouco, aqui chegou 80, olha lá, e aqui baixou mais um pouquinho, deve ter chegado por volta de uns 70. Então tá bom. Então eu estou falando mais ou menos aqui, vamos falar aí, ó, vamos colocar o valor máximo aí. 80 bilhões de dólares dividido por 200 milhões de assinantes, ok? Isso aqui vai dar mais ou menos aqui, ó, vamos fazer eu tô indo meio que meio que assim, o número não é muito preciso mesmo, tá bom? Então isso aqui vai dar mais ou menos aqui, sei lá, corta esse zero com esse zero, corta aqui, vai dar, sei lá, tem um valor aqui. Vamos pensar agora a TV a cabo. Vamos olhar agora aqui a quantidade de pessoas da TV a cabo. Ó. Eu tenho na TV a cabo, aqui eu estou por volta de 200. Aqui ó, eu estou começando por volta de 600 milhões de pessoas. Percebe que está fora da tela de vocês. Ó. A TV a cabo, que é o pretinho aqui, ó, ele está por volta de 600 milhões de pessoas. 600 milhões e caiu agora aqui para um pouco menos de 500. Ou seja, a TV a cabo tem mais do que o dobro de assinantes do que o satélite. Você concorda comigo? Você concorda com isso que eu estou falando? A TV a cabo ela tem quase 2 vezes e meia, é quase o triplo, né? Quase o triplo. Um é 200, o outro é quase 600. É quase o triplo de pessoas. Concorda comigo? Ó, só a gente olhar aqui, ó. Um aqui está na faixa de 200 e outro aqui está na faixa dos 600, tá? Então, esse aqui é o quantitativo, um número mais ou menos do que ele tem, certo? Vamos supor que esse valor da TV a cabo, vamos supor que o valor fosse igual. Vamos falar que o valor fosse igual, tá? Que o valor da TV a cabo e o valor via satélite, vamos supor que ele fosse rigorosamente o mesmo. Você concorda que a TV a cabo ela deveria ter o triplo do faturamento? Ela teria que ter o triplo do faturamento, não é? Afinal de contas, ela tem o triplo do número de pessoas. Ela tem o triplo do número de assinantes. Mas o faturamento da TV a cabo, ele é o triplo um do outro. Ele é o triplo de um do outro, ó. Olha aqui, ó, o pretinho, ele está aqui por volta aqui de 110. Aí ele subiu para 100, está aqui por volta, está aqui na faixa de 110. Vamos colocar aqui, ó, na faixa de 110. E o outro? O outro é na faixa aqui dos 70, 80. Mas se alguém com 200 clientes, 200 milhões, né, mais 200 milhões de clientes, 200 clientes está faturando 80 e alguém com 600 clientes está faturando 110, obviamente que o valor que se paga pelo de satélite tem que ser muito maior. Concorda comigo? O faturamento ele não é igual, mas é um pouquinho a mais. É um pouquinho a mais. Só que esse que fatura um pouco a mais, ele tem o triplo de clientes. Então, quer dizer, o valor que ele está pagando de mensalidade, que o pessoal que compra satélite está pagando de mensalidade, é maior. Tem que ser maior. Certo? Tem que ser tipo o dobro. Não fiz a conta aqui, mas ele tem que ser muito maior. Ou seja, aqui tem que ser
maior, tá? Ele tem que ser maior. Ou seja, não é menor, não é menor, não é menor. Agora a gente vai ter que olhar o seguinte, ó. Vamos voltar aqui, ó. O valor médio da unidade de serviço via satélite sempre foi maior que o da TV a cabo. Sempre foi maior que o da TV a cabo, né? E com 1/3 dos clientes ele faturava quase a mesma coisa, né? Eu vendo 1/3 para cada venda que eu e você. Eu vendo para um cliente, você vende para 3. Eu vendo para um cliente, você vende para 3. Só que você arrecada um pouquinho mais, só um pouquinho mais do que eu. Ou seja, esse meu cliente aqui pagou muito mais do que os seus 3. Não faz todo sentido? Esse um cliente meu pagar mais do que os seus 3? Sim, é o que está acontecendo aqui. Legal? Sempre foi maior que o da TV a cabo. Que, por sua vez, a TV a cabo, né? Por sua vez, no ano de 2020, a TV a cabo, no ano de 2020, agora ele fixou no 2020, tinha um valor médio de anuidade, o valor médio da anuidade da TV a cabo em 2020. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Valor médio da TV a cabo em 2020, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Essa. Você tá vendo aqui, ó. Vou baixar um pouquinho aqui. Agora você vai conseguir ver. Essa linha aqui, ó. Essa linha aqui seria mais ou menos 500. Tá? Eu vou considerar 500. Vou considerar 500. É um pouquinho mais, mas vou considerar 500. E o faturamento deles em 2020, foi aqui, ó, 110. Então ele faturou 110 dividido por 500. Um número aproximado aqui, ó. Então vai dar mais ou menos aqui, ó, 11 dividido por 50, isso aqui vai dar 0,22. É um valor, né? 0,22 milhão de assinante. Um número aqui, que eu cheguei, tá? Opa, ao contrário essa conta, né? Eu tenho que pegar o faturamento, desculpa, é 110, que é o faturamento, dividido pelo número de assinantes, que é mais ou menos 500, né? É isso aqui mesmo. Corta aqui com aqui, dá mais ou menos 0,22, tá? Legal. Da unidade do streaming. Vamos dar uma olhada na unidade do streaming? Quanto é que é a unidade do streaming? Ó, o streaming arrecadou em 2020, o streaming arrecadou aqui, ó. Aqui seria 50. Eu vou colocar um pouco mais que 50, tá vendo? Ó? O streaming aqui, ó, olhando para a tabela aqui, ó. Se ele tivesse exatamente aqui nessa faixa, tô aqui, tá, gente? Essa faixa aqui, ó. Nessa faixa aqui, ó, essa daqui, seria 50. Ele tá um pouquinho acima de 50. Meu dedo até saiu da tela. Um pouquinho acima de 50. Eu vou colocar aqui, sei lá, um faturamento de 55. Não chega a 60, né? 60 seria essa faixa daqui. Vou pôr 55, mais ou menos. E quantos assinantes ele tem? Vixe, ele tem 1.100, né? 1 bilhão e 100. Então, dividido aqui por 1.100. Meu Deus, né? Olha quanta gente. Dividindo isso daqui, né? Fazendo essa divisão aqui, vai dar muito mais. Você percebe que isso aqui vai dar. Deixa eu fazer só essa conta, só para eu chegar aqui num número mais preciso, ó. Peraí. Aqui dá 0,05. É um número aproximado que eu estou chegando? É um número aproximado que eu estou chegando. Eu cheguei que lá é 0,22. Eu estou nem pensando nas unidades de grandeza. 0,22. O outro é 0,05. A anuidade do streaming, a TV a cabo, ela tinha uma anuidade maior ou menor do que o triplo da média do streaming? Ela cobrava 0,22. O streaming cobra 0,05. Aqui na minha conta deu algo em torno do quádruplo, ou seja, superior gabarito letra A. Isso aqui, gente, é pura interpretação de gráfico, tá bom? Você vai ter que olhar esses números e tentar ir chegando numa relação entre eles, beleza? Nossa, gastei muito tempo nessa questão. Vamos lá, próxima. Em um processo seletivo para cargo de digitador no escritório, adota uma prova prática com o seguinte cálculo de nota. Nota igual a 10, e aí ele pede 0,05 para cada erro
de digitação e 0,2 para cada erro de formatação. Tá. Considere o candidato com o número de erros de digitação. Então, o número de erros de digitação é igual. Superou o número de erros de formatação em 20. Então, quer dizer, ó, o número de erros de digitação superou o erro de formatação em 20. Então, ele é o número de formatação mais 20. Percebe? Ele superou o número de formatação em 20. Legal? Legal. E teve um total de erros, considerando digitação e formatação, igual a 28. O erro de digitação mais os erros de formatação, isso aqui deu 28. Legal? Bom, eu vou fazer isso aqui por substituição. Tá muito tranquilo. Eu vou pegar isso daqui, ó. D mais F igual a 28. E ao invés de D, eu vou colocar F mais 20. Então vai ficar F mais 20. Isso aqui é o D, ok? Mais o F. Então, ó, isso daqui, esse daqui é isso aqui, ok? Eu fiz uma substituição. Celso, o que você está fazendo? Estou fazendo um sistema linear, ok? Lá no nosso módulo 9 eu falo sobre o sistema linear. Eu falo que tem 2 métodos de fazer. Normalmente, se você pegar os nossos vídeos no YouTube, aí, eu faço muito mais vezes por adição, que é o outro método, do que por esse. Mas os dois são válidos. E aqui estava bem mais indicado aqui para que eu fizesse por esse método. Beleza? Isso aqui é igual a 28. Procura um vídeo lá, procura qualquer coisa, manda uma mensagem aí. Bom, F mais F dá 2F mais 20 é igual a 28. 2F é igual a 28 menos 20. 2F é igual a 8. F é igual a 8 dividido por 2. F é igual a 4. Ou seja, eu sei que quantos erros de formatação ele teve? 4. Okay? Ele errou 4 vezes de formatação. Se ele errou 4 vezes formatação, eu vou voltar nessa outra aqui, ó. Digitação é igual a formatação mais 20. Ok? Poderia ter voltado na outra que ia dar na mesma, ok? Eu vou falar que no erro de digitação é igual. O formatação eu sei que foram 4, mais 20. Os erros de digitação dele foram foi igual a 24. Legal? Legal. Bom, agora eu vou calcular a nota. Ele quer saber a nota do nosso amigo aí. A nota dele é igual 10 menos digitação vezes 0,05 menos formatação vezes 0,2. Ok? Qual é o número de vezes digitação que ele errou? 24 vezes 0,05. Perdão aí. Menos formatação coisa. A borracha aqui, já 2 erros na sequência assim, a gente precisa arrumar. Aí. Formatação vezes 0,05 menos quantos erros de formatação ele teve? 4 vezes 0,2. Aqui tem parênteses também. Legal? Espero que seja parecido, belezinha para você aí. Legal. A nota dele é igual a 10 menos 24 vezes 0,05. Isso aqui vai dar, fazendo a continha aí, bonitinho, vai dar 1,2. Ok? Menos 4 vezes 0,2 vai dar 0,8. A nota é igual a 10, 1,2 menos 1,2 menos 0,8 dá menos 2. A nota é igual a 10 menos 2, 8. Gabarito, letra E de escola. Uma questão muito mais trabalhosa, muito mais de você ficar fazendo conta, né? Do que difícil, ok? Tinha um sisteminha aí, que estava muito propenso aí para você fazer ele por substituição. Legal? Vamos lá, pessoal. Próxima questão. Sabe-se que das afirmações a seguir, apenas a afirmação 3 é falsa. Então ele está dizendo o seguinte para mim, que apenas a afirmativa 3 é falsa, logo todas são verdadeiras, exceto a 3, ok? Então vamos lá. Ontem João estava bem-humorado, isso aqui ele falou para mim que é falso. Legal? Legal.
Se eu olhar na 2, se João corre 10 quilômetros, então ele fica o dia todo bem-humorado. Ele me disse que isso daqui é falso, afinal de contas, ele acabou de falar que a 3, né, é falsa. Legal? Legal. Gente, vamos lá. Isso aqui é proposições lógicas, tá? Esse assunto aqui é um assunto de proposições lógicas e a gente sempre vai acabar fazendo esse exercício, eles acabam todos sendo tendo uma lógica interna de a gente fazer, tá bom? Lá no nosso curso eu tenho um módulo, tá? São 4 blocos em que a gente fala sobre esse assunto, beleza? E lá a gente fala sobre um conectivo lógico que é disparado o que mais cai, né? O que é disparado o que mais cai, que é o se então, tá? Que é uma flechinha assim. Eu tenho P, CP, então que. Celso, o que é isso? Não estou entendendo nada que você está falando. Olha só. Eu tenho uma proposição P e uma proposição Q. A gente usa esse tipo escreve desse jeito. O que é P e o que é Q, Celso? P e Q são frases, tá? São proposições em que elas podem ser verdadeiras ou falsas. Então, por exemplo, eu falo assim, ó, João corre 10 km. Ele pode correr 10 km ou pode não correr. João pratica meditação. Ele pode praticar meditação ou pode não praticar. João está bem-humorado. Ele pode estar bem-humorado ou pode não estar. Então, assim, são frases em que elas podem assumir o valor lógico ou verdadeiro ou falso. Legal? Legal. O que pode acontecer? O que pode acontecer quando eu tenho uma proposição, uma relação... A primeira pode ser verdadeira e a segunda pode ser verdadeira. A primeira pode ser verdadeira e a segunda pode ser falsa. A primeira pode ser falsa e a segunda pode ser verdadeiro. Ou as duas podem ser falsas. Ok? E aí eu tenho os conectivos. Eu tenho os conectivos lógicos, tá? Tem os conectivos lá. Eu posso dizer, por exemplo, e, ou, tá? Tem alguns conectivos. Lá na aula, lá no nosso módulo, a gente explica todos eles. Mas disparado, o que mais cai é o se então. Eu falo assim, CP, então, que, tá? Celso, esse é o que mais cai. E qual que é a característica dele? A característica do CP, então, que é que essa daqui é a única opção falsa e todas as outras são verdadeiras, inclusive a última, que é o que mais gera confusão. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui para você poder entender como que na nossa vida isso é verdade também, né? Porque tem gente que fala assim, eu já vi gente que diz assim, raciocínio lógico você decora e pronto. Não, você entende. Não é tão complexo quanto algumas pessoas acham que é, mas assim, vamos lá. Vamos pensar comigo o seguinte, vamos falar que eu chego um dia, eu chego hoje à noite e falo para minha esposa assim, ó, se amanhã estiver fazendo sol, se fizer sol, se tiver sol, se amanhã estiver lá, tá o tempo bonito, eu vou lavar o carro. Lavar o carro. Ok? Fala assim, se tiver sol, eu vou lavar o carro. Fazer sol ou não fazer sol é uma proposição, ok? Isso pode fazer sol ou pode não fazer sol. Isso pode ser verdade ou pode ser mentira. Eu lavar o carro, isso pode ser verdade ou pode ser mentira, ok? Se eu falo aqui sol, então lavar carro, tá? É a relação que eu vou dizer para ela. Então vamos lá. O que pode acontecer? Pode tá sol e eu lavei o carro e eu falei a verdade para minha esposa. Tudo bem, tudo certo. Outra coisa que pode acontecer. Pode ter feito sol, mas eu não lavei o carro. Fiquei com preguiça. Eu menti? Sim, menti. Menti pra ela. Eu falei que se fizesse sol eu ia lavar o carro. Fez sol e eu não fui. Okay? Outra opção que tem é que não fez sol. Tá lá aquele tempo feio, aquele meio friozinho, aquela chuvinha e tal. Mas mesmo assim, mesmo não tendo feito sol, eu fui do mesmo jeito. Eu achava que o carro estava muito sujo, eu queria ir. Isso é verdade. Eu falei a verdade para ela. Eu disse, se fizer sol, eu vou. Eu não falei nada sobre se não fizer sol. Se eu acordo no dia seguinte e está um tempo feio e eu não vou,
ela não pode me acusar de ter mentido para ela. Eu falei a verdade. Eu falei, se o tempo estiver bonito, eu vou. Se o tempo tiver sol, eu vou lavar o carro. Não tá, o tempo tá feio, o tempo tá chovendo. Eu não fui. E beleza. Eu não tinha mentido para ela. Isso aqui é a regra do ser então, tá? Se eu tiver outros conectivos, é diferente. A lógica vai ser diferente. A gente vai encontrar os outros casos por aqui. Celso, por que você está falando? Por que você está falando tudo isso? Porque eu tenho uma outra relação de ser então aqui, ó. Se João corre 10 km, então ele fica bem humorado. No caso aqui, correr 10 km seria fazer sol, né? E ficar bem humorado é eu lavar o carro, tá? A relação é a mesma. A lógica é a mesma. Ele está dizendo para mim que apenas a afirmação 3 é falsa. Logo, a afirmação 2, ela tem que ser verdadeira, certo? O 2 aqui, ó, ficou até parecendo uma carinha ali, ó. Fez um rostinho sorrindo ali, ó. Ele está dizendo que essa afirmativa 2 ela tem que ser verdadeira, porque ele diz que a afirmativa 2 é verdadeira. Se eu sei que a segunda, que a minha segunda proposição é falsa, não é essa e não é essa, certo? Tem que ser uma das duas aqui, mas ela tem que ser verdadeira, não tem? Tem. Então o resultado dela tem que ser verdadeiro. Por consequência, João corre 10 km é falso também. Essa relação ela é falsa. Essa relação, gente, essa relação aqui do centão, ela é disparada a que mais cai, tá? E é bom que você sempre lembre do V, então F. No mundo do concurso aí, as pessoas sempre falam que é o caso da Vera Fischer. A primeira é V e a segunda é F. Nesse caso, a proposição inteira é falsa, certo? A proposição inteira é falsa. A primeira é V, então F. Todo mundo conhece a Vera Fischer. Não tenho nada contra a Vera Fischer, mas eu uso um outro exemplo, porque eu acho que a Vera Fischer é, né, um exemplo mais atual. Eu falo que é o Velozes e Furiosos. Quando você assiste o filme Velozes e Furiosos, você vê lá todas aquelas acrobacias que os caras ficam fazendo, todas aquelas situações. Você não acha que aquilo ali é meio mentira, não? Você não acha que os caras estão forçando a barra? Você não acha que aquilo é meio mentira? Então ótimo, então você já tem a relação que eu quero. Se aparecer o Velozes e Furiosos é falso. Qualquer outra relação é verdadeira. Ok? Se você quiser lembrar da Vera Fischer, ótimo. Se você quiser lembrar do Velozes e Furiosos, bom também. Eu procurei um famoso, alguém, né, que me ajudasse. Eu achei uma moça chamada Virgínia Fonseca, não sei se você conhece. Eu vejo que ela tem não sei quantos milhões de seguidores no Instagram, mas não sei exatamente qual é o trabalho dela. Mas se aparecer a Virgínia Fonseca aqui também, você vai falar que, não, né, que é falso. E não estou falando mal da moça, tá bom? Não tem nada a ver com ela, nenhum problema. Okay? Se aparecer V depois F, é F, é falso. Qualquer outra relação é verdadeira. Ou seja, estou olhando aqui. Se João corre 10 km, então ele fica bem-humorado? Ele não ficou bem-humorado, então ele não correu 10 km. Se João corre 10 km, ele fica bem-humorado. Se ele não ficou bem-humorado, ele não correu 10 km dele lá. Beleza? Deu para entender essa relação aqui? Joia. Eu tenho outra relação aqui, que é o seguinte. Em um mesmo dia, ou João corre 10 km, ou João pratica meditação. Ó, são duas relações diferentes, ok? Eu tenho o ou e eu tenho o ou. Celso, qual que é a diferença entre eles? Eu chego para minha filha e falo assim, olha, eu vou sair de casa, eu vou comprar algo na padaria, eu falo para ela fala assim, papai, traz para mim alguma coisa. Eu falo, tá bom, filha, eu vou te trazer ou um chocolate, eu te trago um chocolate ou um sorvete. Eu falo assim, ó, eu te trago um chocolate ou um sorvete. Chocolate ou sorvete. Ou, eu falei ou uma vez só. Eu posso trazer um, posso trazer o outro, ou posso trazer os dois. Se eu não trouxer nenhum, eu menti para ela. Se eu trouxer só um chocolate, falei a verdade. Se eu trouxer só um sorvete, falei a verdade. Se eu trouxer os dois, falei a verdade também. Se eu não trouxer nada, é mentira. Ok? Ok. A relação ou
eu brinco, né? Eu brinco lá na nossa aula, que é a dieta, tá bom? O ou é a dieta, é como veio o teu negócio da dieta. Por quê? Porque a hora que você tá fazendo dieta, você vem lá o cartão lá da dieta, ele fala assim pra você, no café da manhã, ou você come um ovo com bacon lá, ou você come um pão com queijo, sei lá o que. Ele te dá duas coisas para você escolher. Só que você não pode escolher os dois. Você tá fazendo dieta, você quer perder peso, você não pode comer os dois. Então, e também você não pode não comer nenhum, ok? Você não pode dormir e não comer nenhum. Você tem que comer um ou o outro. Não pode os dois e não pode ser nenhum deles, né? Porque não, você vai passar mal, vai faltar não sei o que e tal, vai ficar com glicemia, sei lá, não interessa. Então, quando ou eu brinco que é a da dieta. Ou um ou o outro. Um dos dois tem que ser verdade. Mas não pode os dois. Não pode os dois. Na aula, gente, eu falo todas essas relações. Tem e, ou, se então e se e somente se. Tá? São cinco conectivos. Cada um tem a sua regra, tá? Aqui eu estou falando do se então e eu estou falando agora do ou. Legal? Então vamos lá. João corre 10 km. Eu estou falando que essa primeira frase ela é verdadeira. Ela tem que ser verdadeira. A frase inteira tem que ser verdadeira. João corre 10 km? Falso. Não corre, ele não correu 10 km. E o mesmo dia, ou João corre 10 km ou João pratica meditação. Essa frase é verdadeira? É. Ele correu 10 km? Não. Então ele fez meditação. Entendeu? Entendeu como é que você faz a lógica? Você parte uma e você vai trocando as frases. A próxima questão vai ter uma relação parecida com essa, tá? Beleza, vamos olhar a quarta. No dia que o João pratica meditação, ele praticou meditação? Praticou meditação. Ele não conversa com ninguém, ele fica lá meditando, ele não fala nada com ninguém. Beleza? Beleza. Descobri tudo já que eu precisava descobrir nessa questão? Descobri, vamos lá. Sendo assim, é correto concluir que ontem João, alternativa A, correu 10 km? Não, ele não correu 10 km. Acabei de descobrir que ele não correu 10 km. B, correu 10 km? Falso. Ou, lembra da história do ou? Fala pra minha filha lá, ou um chocolate ou um sorvete? Um dos dois pode. Então, nesse caso aqui, não praticou meditação. Não, ele praticou meditação? Praticou. Então, a frase ele não praticou meditação é falsa. Falso. Que é falso. Beleza? Alternativa C. Alternativa C. Ele não estava bem-humorado? Ele estava bem-humorado? Ele não estava bem-humorado? Verdade. Falou que ontem João estava bem-humorado? Falso. O 3 aqui, ó. Ontem João estava bem-humorado? Falso. Logo, essa frase, ele não estava bem-humorado, é verdadeira. Tem um não aqui, certo? Ele não estava bem-humorado. O fato de que ele não estava bem-humorado é verdade. Tá? Estava lá emburrado, sei lá por quê. E conversou com alguém. Ele conversou com alguém? Não, ele não conversou com ninguém. O dia que ele pratica meditação, ele não conversa com ninguém. Então, essa frase aqui é verdade. Ele não conversou com ninguém. Falso. Tá? E a história do E. A história do E é a seguinte. Imagina que eu falo assim pra você, né? Ó, eu falo pra minha filha uma outra situação, outro exemplo. A gente vai jogar bola. Eu falo pra você o seguinte. Vou fazer um gol e vou deixar você na cara do gol para você, sem goleiro, para você fazer um gol. Vou fazer um gol. Não, mas vou fazer um gol e eu vou ganhar o jogo. Vai, mudei a frase. Vou fazer um gol e vou ganhar o jogo. As duas coisas. Se eu fizer 15 gols e perder o jogo, eu menti. Eu falei e. Eu falei, eu vou ganhar o jogo e vou fazer o gol e ganhar o jogo. Se eu ganhei o jogo, mas eu não fiz gol, dei passe para 5 gols no time. Não interessa. Eu fiz? Não fiz. Então eu menti. Se eu falo e para que o conjunto seja verdade, eu preciso fazer as duas coisas. Nesse caso aqui, ele não estava bem-humorado, é verdade. E o conversou com alguém é falso. Como eu usei um e, eu preciso que tudo seja verdade.
diferente do que está em cima, diferente da alternativa B, que eu tinha um ou aqui, né? Para que o ou seja verdade, basta que uma delas seja verdade. Beleza? Alternativa D. Ele não conversou com ninguém. Gabarito. Ele praticou meditação e não conversou com ninguém. Gabarito, letra D de dado. Alternativa E. Ele não estava bem-humorado? Verdade. E correu 10 km. Falso. Verdade e falso. Beleza? Gabarito, letra D de dado. Deu para entender isso aqui? Ó, deixa eu fazer mais uma questão agora, tá? Eu quero que você entenda a lógica disso. De novo, no nosso curso, a gente fala isso. Eu falei que eu gastei aqui nessa questão aqui 15 minutos falando sobre esse assunto, tá? Mas foi um resumo. No nosso curso, lá nos nossos módulos direitinho, a gente fala desse assunto devagar. Beleza? Próxima questão. Opa! Mais uma vez. Considere as afirmativas, verdadeiras afirmativas 1, 2 e 4 e considere falsa afirmativa 2. Vamos lá. Se Natália é uma analista judiciária, então Olivia é oficial de justiça. Ele já me deu as duas aqui, certo? Lembra que eu falei? Acabei de falar na nossa outra questão. Não vou fazer a revisão toda de novo. Eu tenho uma relação de C então. Tenho duas afirmações, tenho duas proposições. Se eu estou dizendo que uma C então é falsa, qual é o único caso em que uma proposição C então é falsa? Se eu tenho a primeira sendo verdadeira e a segunda falsa. Lembra do Velozes e Furiosos? Lembra da Virgínia Fonseca? Lembra da Vera Fischer? Lembra de quem você quiser. V depois F, uma proposição C então é falso. Isso aqui é falso. É a única falsa. Eu decorei assim, tá? UF, única falsa. Eu decorei assim, beleza? Eu memorizei dessa forma. Você pode memorizar assim também, beleza? Se ele está dizendo para mim que essa aqui é falsa, então assim, Natália é uma analista judiciária? Verdadeiro. Olivia é oficial de justiça? Falso. Beleza? Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem para cima. Leonardo, não falou nada, não sei quem é Leonardo ainda. Marcela, também não sei quem é Marcela na 1. Então vamos ver na 3. Se Marcela é técnica judiciária, não sei quem é Marcela ainda. Então Olivia é oficial de justiça. Eu tenho aqui que Olivia é oficial de justiça. Se eu sei que Olivia é oficial de justiça e em cima era falso, aqui vai ser falso também. Só que tem uma diferença muito importante nesse caso. Qual que é? É que ele me disse que a afirmativa 3, que a afirmativa 3, ela é verdadeira. Certo? Se ela é verdadeira, se a afirmativa 3 é verdadeira, eu não posso cair no caso do Velozes e Furiosos aqui. Eu não posso. Eu tenho que cair no caso falso, então falso, e isso aqui é verdadeiro. Isso aqui, gente, essa história do falso, então falso e verdadeiro, gente, a quantidade de questão que eu já vi que pergunta afirmativa falsa e põe isso aqui é uma grandeza, tá? Quantidade de vezes. E eu me lembro, tá, que antes de eu aprender isso aqui, eu olhava esse tipo de questão e falava, cara, nada disso aqui faz sentido. Se você acha que nada disso faz sentido, eu era exatamente isso você alguns anos atrás. Aí um dia eu parei, estudei isso aqui, entendi e tô aqui. Beleza? Então assim, não é nada tão fora da nossa realidade assim, tá? O exemplo que eu acabei de falar aqui pra você da história do lavar o carro, tá? Se fizer sol, eu vou lavar o carro. Não fez sol, estava chovendo, não quis tomar chuva e não lavei o carro. Só que eu não menti ontem. Olha que eu falei que se amanhã fizer sol, eu vou lavar o carro. Eu não menti. A primeira é falsa, a segunda pode ser falsa e tudo bem. Nesse caso aqui, se Marcela é técnica judiciária, então Olivia é oficial de justiça, a Marcela não é técnica judiciária coisa nenhuma. Certo? Porque se ela fosse, essa frase, essa proposição toda seria falsa também. Beleza. Se Leonardo é escrevente, então Marcela é técnica judiciária. Marcela é técnica judiciária? Não, não é. Consequentemente, como é um C então aqui, o Leonardo também não. Beleza? Alternativa, a frase 5 lá embaixo. Isso aqui é verdade. Essa frase tem que ser verdadeira. Então, lá. Patrícia é juíza? Não faço ideia sobre quem é a Patrícia. Ninguém falou nada da Patrícia ainda.
ou Leonardo é escrevente. Lá na 1 eu tenho que Leonardo é escrevente? Não, isso aqui é falso. Patrícia é juíza ou Leonardo é escrevente. Isso tem que ser verdade, porque ele me disse que isso é verdade. Certo? Ele me disse que isso é verdade. Beleza. Se eu falo, mesmo caso para você lá, eu falo para você assim, ó, eu falo para minha filha assim, a mesma coisa que eu falei, eu vou te trazer um sorvete ou um chocolate. Aí eu chego em casa, ela fala assim, papai, você trouxe sorvete para mim? Não trouxe, filha. Se eu disse a verdade e eu não trouxe o sorvete, eu tenho que ter trazido o chocolate. Uma das duas tem que ser verdadeira. Nesse caso, Patrícia é juíza? Verdade. Isso tem que ser verdade. Por que isso tem que ser verdade, Celso? Porque a proposição inteira aqui Patrícia é juíza ou Leonardo é escrevente. No caso do ou, eu preciso que uma das duas seja verdadeira. E uma das duas tem que ser verdadeira. Pode ser as duas? Pode. Poderia ser as duas. Mas nesse caso aqui, eu preciso que uma seja. Então, como eu sei que o Leonardo não é escrevente, consequentemente a Patrícia é juíza. Então vamos lá. Olivia é oficial? Olivia é oficial? Não é. Falso. Ou Leonardo é escrevente? Não, Leonardo também não é escrevente. Alternativa B. Leonardo é escrevente? Não é. E já era. O E eu preciso que as duas coisas sejam verdadeiras, certo? O E eu preciso que as duas coisas sejam verdadeiras. Mas Natália é analista judiciária? Natália é analista judiciária? Verdade. A Natália é analista judiciária. Mas eu falei o E aqui, já era. Já não funciona mais. Alternativa C. Patrícia é juíza? Verdade. Ou, pronto, já é verdadeiro. Certo? O ou, se eu falo o ou, basta que uma das duas seja verdadeira. Ou Olivia é oficial de justiça? Falso. Marcela é técnica judiciária? Marcela, cadê Marcela? Marcela não é nada disso, não. E Patrícia é juíza. Aqui eu falei o E, né? O E eu preciso que as duas sejam verdadeiras. A Patrícia é até a juíza, mas a proposição composta aí não é. Marcela é técnica judiciária? Não. Natália. Marcela não é judiciária? Técnica judiciária? Não é. E a Natália? A Natália é, mas eu tenho um E aqui e eu precisaria que as duas fossem. Então, gabarito, letra C de casa. Gente, vocês entenderam? Assiste o vídeo anterior, assiste esse aqui. Depois, lá na nossa aula, você vai ver que eu falo. Eu falo todos esses conectivos de uma forma bem mais devagar, tá? Com um pouquinho mais de calma. Beleza? Mas é assim que você vai fazer essa questão, ok? Você não pode esquecer jamais o Velozes e Furiosos, a Virginia Fonseca, a Vera Fischer, o VF. Que o VF, num sei então, é a única falsa. Legal? Próxima questão. Bom, essa aqui agora a gente está falando aqui de conjuntos, ok? Então já o nosso tempo já está quase estourando, ainda tem mais umas questões aqui. Vamos lá. Observe o diagrama a seguir. Então eu tenho aqui os dançarinos, os cantores e os pianistas. O desenho aqui já indica quem que é quem aqui para você, beleza? Então vamos lá. Alternativa A. Os cantores pianistas são dançarinos? Quem são os cantores pianistas? Os cantores pianistas é quem é cantor e é pianista ao mesmo tempo. Então, cantor e pianista seria essa galerinha aqui, ó. Esse povo está aqui dentro. Eles são dançarinos? Sim, são. Gabarito letra A. Acabou a questão. Ok? Gabarito letra A, acabou a questão. Então vamos lá. Vamos ver as outras aqui, vai. Todo pianista é dançarino? Existe alguém que seja pianista, mas que não é dançarino? Sim, é toda essa galera aqui, ó. Todo esse povo aqui é pianista, mas não é dançarino. Então essa alternativa aqui não é verdadeira. C. Os pianistas que não são dançarinos, os pianistas que não são dançarinos, é essa galera aqui, ó. Todo esse povo tá aqui fora. São cantores? Não, tem ninguém cantor aqui não. Essa galera aqui não tem ninguém não. Alternativa D. Todo cantor é pianista. Todo cantor é pianista. Não é. Tem esse povo aqui, ó, que não é pianista. Ok? Esse povo aqui é cantor e pianista. Mas o pessoal lá que está aqui fora, não. Então, aqui também não.
Alternativa E. Os dançarinos que são pianistas. Então, os dançarinos que são pianistas. É esse pessoal que tá aqui, ó. Os dançarinos que são pianistas, certo? É isso que eu tô falando. Os dançarinos que são pianistas. Tá lá. São cantores? Não. Tem esse pessoal que tá aqui, ó. Esse povo que tá aqui dentro que eu tô pintando mais forte. Não, não são. Então, o gabarito ficou a letra A mesmo. Beleza? Gente, essa questão aqui é no olhômetro mesmo, tá bom? É a interpretação do diagrama aí, beleza? Mais uma questão de raciocínio lógico. Mais uma questão de raciocínio lógico. Vamos lá. Identifica a afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação a seguir. Bom, essa questão aqui ela cobrou negação, tá? Negação lógica. E negação lógica é um assunto que me demandaria, para a gente explicar toda a história de negação lógica, falar a tabela verdade, não daria tempo de eu fazer aqui, tá bom? Então vamos lá. Se a questão é difícil é uma proposição, eu vou chamar de P, então todos os candidatos acertam Q. Então eu tenho uma relação aqui P, CP, então Q. Eu preciso negar isso aqui. A negação lógica. Eu preciso fazer a negação de CP, então Q. Okay? Qual é a negação de CP, então Q? P, E, não Q. Celso do céu. Da onde você está tirando isso? Lá da nossa aula. Eu não vou conseguir explicar muito para você. Mas esse aqui é um que eu coloco para você. Lembra a história lá do Velozes e Furiosos? É isso aqui. Eu preciso que a primeira seja verdade. A primeira seja... E a segunda seja mentira. Tá? Por isso que eu trouxe essa questão também. Eu coloquei essa questão estava lá na última prova, certo? Eu só não peguei as questões ou que era muito repetida, que era muito igual às que a gente estava aqui, ou que tinham sido anuladas pela banca, e aí eu não sei porque a questão foi anulada, ok? Eu preciso que a primeira seja verdade. A questão é fácil? Sim, a questão ela tem que ser fácil. Tá? A questão é fácil, eu não posso mexer. Só que todos os candidatos acertam, isso tem que ser, isso eu preciso negar e eu preciso colocar um E aqui no meio. Então a resposta vai ser: a questão é fácil e nem todos os candidatos acertaram. Alguém errou. E aí vem aquela história seguinte, ó. Para eu negar para você alguma coisa, para eu negar um todos, eu não preciso falar nenhum. Vamos lá, deixa eu falar para você. Vou falar que eu digo para você o seguinte. O Palmeiras ganhou todos os jogos do Corinthians ano passado. Tá? Palmeiras ganhou todos os jogos do Corinthians ano passado. Para que essa frase seja mentira, o que precisa ter acontecido? O Corinthians precisa ter ganho todos os jogos? Não. Eu preciso que um jogo o Palmeiras não tenha ganho. Se eu falo o Palmeiras ganhou todos, para eu dizer que isso é mentira, eu tenho que falar que o Palmeiras não ganhou um. Ele pode ter empatado, por exemplo. Ou pode ter perdido, não tem problema. Mas ele não ganhou um. Para eu negar um todos, eu não preciso falar que todos os candidatos erraram. Pelo menos um errou. E o gabarito é letra B. Ó. A questão é fácil. Eu mantive a primeira. A questão é fácil. Eu mantive a primeira. E todos os candidatos acertaram? Pelo menos um dos candidatos não acerta. Pelo menos um dos candidatos errou. Tá? Isso aqui é o nosso bloco 4 lá da aula, que eu falo só sobre isso aqui, mas não vai lá direto. Se você falar do curso, assiste o módulo 1, assiste o módulo 2, assiste o módulo 3, para você poder chegar lá, tá? Não adianta a gente querer... Esse aqui é um assunto que a gente conseguiu juntar só em uma aula, em só 4 módulos, ok? Deu uma corrida aí, a gente deu uma juntada em algumas coisas aí, a gente conseguiu fazer uma não adianta você querer isso lá na frente, ok? Isso aqui é um assunto seguinte. Então, P, E, não Q, gabarito, letra B de bola. Legal? Legal. Próxima questão. Gente, tem mais uma aqui, né? Tá. Gente, essa questão aqui é uma questão de sequência. Eu trouxe aqui porque era a única questão de sequência que eu vi. E eu preciso falar com vocês sobre sequência porque é o seguinte. Você vai olhar para esse negócio aqui. Essa sequência de números aqui.
Na sequência a seguir, a soma entre o elemento da posição 21 e a soma do elemento da posição 26 é igual a. Vamos dar uma olhada no número. 45, 41, 42, 38, 40, 36, 39, 35. Meu, o que esse cara tá falando? Quando você chega numa questão dessa, que é uma questão de sequência, você gasta ali, você olha, tenta descobrir alguma lógica no meio dela. Se você não achou nos primeiros 2 minutos, 1 minuto, esquece. As sequências lógicas elas podem ser as coisas mais surreais do mundo. O cara aqui pode pirar o que ele quiser aqui e você vai ter que descobrir o que ele estava pensando. Às vezes isso é muito demorado e isso pode fazer com que você perca muito tempo na prova. Agora, tem alguns truques para te ajudar a visualizar. Você olhando aqui, ó, ele diminuiu, aumentou, diminuiu, aumentou, diminuiu, aumentou, diminuiu, aumentou, diminuiu, aumentou, diminuiu. Bom, tá, tem alguma coisa aqui. Será que tem alguma coisa? Vamos lá. Ele fez mais 4, depois menos 2, depois mais 2, depois. Assim, mano, complicado esse negócio. O que ele fez nessa questão aqui? Ele pegou os números assim, ó. Ele dividiu em duas sequências. Então é 45 da primeira, 41 da segunda. 42 esse aqui é da primeira, 38 da segunda. 40 da primeira, 36 da segunda. 39 da primeira, 35 da segunda. 39 da primeira, 35 da segunda. 40 da primeira, 36 da segunda. 42 da primeira, 38 da segunda. 45 da primeira, 41 da segunda, 49 da primeira, e aí acabou a minha informação. Essa história de você fazer duas sequências paralelas e colocando elas intercaladas é uma coisa que acontece bastante. Tenta ver se isso faz algum sentido para você. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Daqui para cá, diminuiu 3, diminuiu 2, diminuiu 1, manteve, aumentou 1, aumentou 2, aumentou 3, aumentou 4. Tá? Daqui, diminuiu 3, diminuiu 2, diminuiu 1, manteve, aumentou 1, aumentou 2, aumentou 3. Você vai fazer a lógica depois, tá? Então, assim, você vê que não tem... Assim, você tem que conseguir descobrir isso olhando. Vou ser honesto para você, eu fiquei olhando para essa questão uns 2 minutos, não consegui chegar a resultado nenhum e fui ver o que tinha acontecido para conseguir achar. Aqui, assim, você vai treinando e você vai conseguindo fazer, entendeu? É complicado você achar essas relações. Eu trouxe essa questão aqui só para te mostrar o seguinte: se você não achou, amigo, tá tudo bem. Sabe? Tudo bem, porque esse tipo de questão vai um certo fator sorte aqui de você conseguir enxergar, ok? Bom, fazendo essa relação aqui, se você pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bom, então o próximo aqui vai ser o aumento 3, aqui vai ser o aumento 4, 44. Aqui vai ser 54, tá? Se você for fazendo essa sequência, você vai chegar em 131, beleza? É o gabarito da questão. Você vai fazendo essa sequência desse jeito. Meu horário aqui já estourou e eu queria falar da última questão. Então, assim, o que eu quero dizer sobre sequência, tá? Sequência é isso. Você pega essa questão, ó, vamos lá. Então, diminuiu 1, diminuiu 2, diminuiu 3, 0, menos 1, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3, 4, e aí agora vai ser 45, o próximo vai ser aumento 6, vai para 60, tá? Então você vai chegar nesses números aí, beleza? Não vou fazer essa questão, porque senão a gente vai ficar, vai gastar um tempo aqui. Tem que ser na mão, é uma questão que você vai gastar tempo. Vou falar para você, essa sequência é a sequência mais difícil que eu já vi, tá? Normalmente as sequências elas são bem mais simples de você enxergar. Quando você vê com essa técnica de olhar intercalado, normalmente você acha o resultado. Se você não conseguir achar de um jeito normal,
olhar e ver, e ver as diferenças entre os números. Se você não conseguir achar rápido, tenta esse intercalado que normalmente você acha, tá? Essa aqui, a hora que você olhar esse intercalado, não era tão difícil assim, mas assim, sabe? Eu demorei para achar, depois eu olhei, tá, aí eu calculei, tá, cheguei, tá bom? Beleza? Próxima questão. Gente, esse aqui é um assunto que ele é de teorema da Casa dos Pombos, ok? Se você procurar em Casa dos Pombos, você vai achar esse assunto. O que acontece nesse caso? Como é que você vai resolver uma questão dessa? Você vai pensar na pior hipótese possível. Você vai se imaginar, porque eu não acho que você seja, aqui você vai imaginar que nessa questão é a pessoa mais azarada do mundo fazendo o que ela está querendo fazer aqui, tá? Não é o teu caso, é a questão do caso da pessoa que está aqui. É do Jefferson aqui, okay? Do Jefferson da questão. Vamos lá. Ele tem 5 camisetas pretas, 7 camisetas vermelhas e 9 camisetas azuis. 9 azuis. 5 pretas, 7 vermelhas e 9 azuis. O menor número de camisetas que Jefferson precisar retirar da gaveta de maneira aleatória, sem saber que camisetas estão saindo, para ter certeza de ter tirado pelo menos uma camiseta preta e uma camiseta azul. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte para mim. Vamos pensar comigo o seguinte. Qual que é a pior coisa que pode acontecer para o nosso amigo Jefferson aí? É ele tirando tudo que ele não precisa primeiro. Ou seja, é ele tirar. Ele quer uma preta e ele quer uma azul, certo? Não. É isso que ele quer? 9 camisetas azuis? Tá. O que é a pior coisa que pode acontecer para o nosso amigo Jefferson aqui? É primeiro ele tirar as que ele não quer. As 7 primeiras que ele tirar são as vermelhas. Ele tirou todas as vermelhas. Ele não quer a vermelha. Mas ele teve azar, ele tirou todas as vermelhas primeiro. Depois que ele tirou todas as vermelhas, a pior coisa que pode acontecer pro Jefferson é ele tirar as 9 azuis. Porque ele quer uma azul, não quer? Quer, mas ele quer uma preta. Então ele não tira nenhuma preta. E depois que ele tira as 7 vermelhas, as 9 azuis, a primeira que ele tirar, depois que ele tirou todas as vermelhas e todas as azuis, a primeira que ele tirou, 17, gabarito, letra I. Celso, não ficou claro. Não ficou claro por que você está dizendo, por que você está querendo dizer isso. Vamos lá, vamos pensar comigo o seguinte, gente. Ó. Vamos pensar comigo o seguinte. É a pior coisa que pode acontecer pro nosso amigo aí, ok? Então vamos lá. Ele tem 7 vermelhas, 9 azuis e uma preta. Não, preta não, são 5 pretas. Certo? O que poderia acontecer? Ele poderia tirar 7 vermelhas. Ele poderia tirar 7 vermelhas, legal. Ele poderia tirar 5 pretas. A sexta, ele tem certeza? Não, porque assim, ele pode ter tirado, ao invés de as 5 primeiras, podem ser azuis também, entendeu? Assim, ele tirou 7. Podem ser 7 vermelhas? Podem. Ele tirou 5. Podem ser 5 azuis? Pode. Ele tirou a sexta. Pode ser mais uma azul? Pode. Você vai pensar, o cara mais azarado possível na questão. Para que ele tire, ele precisava tirar as 7 vermelhas, as 9 azuis e uma. A 17ª, ele tem certeza que está saindo uma camiseta que ele quer, a camiseta preta. A camiseta preta que ele precisa. Você entendeu como é que você vai fazer essa questão? Você vai pensar a pior possibilidade possível, o cara mais azarado possível. Ele vai tirar as 5 pretas, vão ser as últimas a sair. Saiu tudo antes das 5 que ele quer. Que ele quer. Ok? É isso que você vai pensar. E por que sim, ou 5 ou 9? Por que o 5 por último? Porque o 5 é menor, né? Porque se saíram 16 camisetas, poderiam ser essas 16 aqui, né? Poderiam ser as 16, as 7 e as 9. A 17ª vai ser essa daqui.
com 17, aí não tem chance. Aí com certeza ele vai ter as duas que ele precisa. Beleza? Gente, acabou, tá? Eu repassei aqui para vocês todas as questões da prova do TJ, da prova de 2021, tá? Estão todas aqui. Eu só não coloquei umas questões que eram muito parecidas, ou questão que foi anulada. Legal? Questão anulada, e eu não sei porque a questão foi anulada, não fui investigar, mas deve ter tido algum problema, deve ter tido algum recurso, alguma coisa assim. Eu não quis trazer. As questões válidas estão todas aqui. Legal? Então vocês viram que tinha questão, desde questão muito elementar, como essa daqui, tá? Era só calcular. A maior dificuldade aqui era você conseguir posicionar vírgula no lugar certo, tá? Tinha de interpretação de gráfico, entre aspas, de média, né? Tinha aqui de interpretação de gráfico puro, tinha aqui de conta, onde você tinha que fazer cálculo na mão, tinha que fazer continha na mão, tá? Essa aqui é a interpretação de gráfico puro, não tinha conta quase nenhuma para fazer. Você tinha um sistema que depois você tinha que fazer meio que uma funçãozinha aqui na frente. Legal? Raciocínio lógico tinha algumas, ok? Eu trouxe aqui, eu tentei fazer um resumo para você. Eu espero que você tenha entendido, tá? Espero que você tenha saído entendendo um pouco mais desse assunto, se você já não conhecia, ok? Esse tipo de diagrama de conjunto também, de vez em quando cai, é legal conhecer a lógica dele, né? Princípio de casa dos pombos. É isso que você vai pensar sempre. Você vai pensar no cara mais azarado possível. Acho que essa é uma dica que eu posso te dar. Esse aqui é um módulo que a gente vai a gente vai gravar logo. Ainda não está gravado, mas assim, que eu vou fazer alguns exercícios, vou fazer algumas coisas disso. Você vai ver que tem não é nada tão mais difícil que isso aqui. E esse tipo de questão aqui de sequência é aquilo. Se você olhou e conseguiu identificar, ótimo. Marque e vai para o abraço. Se você não conseguiu ver, você pode gastar um baita tempo nela ou larga pro fim e no fim você tenta ver se você vem uma luz. Beleza? Isso aí, gente. Obrigado aí pela atenção de vocês. Qualquer coisa, entre em contato e assim que eu puder eu respondo. Beleza? A gente se vê. Até mais.